boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de sabatina das eleições municipais 2024. Essa semana estamos conhecendo os candidatos a prefeito de Rio Claro e mais uma vez a RFTV abre espaço democrático para que os candidatos possam apresentar os projetos e as ideias de quem quer governar Rio Claro nos próximos 4 anos. A sabatina de hoje também pode ser acompanhada pelo aplicativo da RFTV Play e me acompanha nessa jornada de hoje a jornalista Ingrid Voit. Bem-vinda, Ingrid, boa noite. Olá, Noêmia, boa noite para você, também ao candidato e a você que nos acompanha de casa. E o candidato que conversa com a gente hoje é o candidato Ayrton Moreira, da Federação Pessoal Rede. Ayrton Ferreira Moreira Júnior, tem 37 anos, é professor, cientista social e mestre em sociologia. É a segunda vez que ele concorre à eleição municipal com o objetivo de chegar a ser o prefeito. Boa noite, candidato Ayrton Moreira, bem-vindo. Boa noite, Noêmia, boa noite, Ingrid, boa noite a todos os telespectadores. Candidato, eu começo fazendo uma pergunta para você, que é a pergunta tradicional que eu faço para todo candidato, a primeira pergunta. O que te credencia para ser o prefeito de Rio Claro? Obrigado pela pergunta. Bom, eu acredito que Rio Claro precisa de mudança e renovação, que isso passa justamente por tirar do poder os velhos grupos, os mesmos políticos, as mesmas caras de sempre. Eu acredito que, para isso, a população de Rio Claro precisa votar naquele que é o único candidato que nunca foi prefeito, vice-prefeito, vereador, teve cargo em alguma gestão pública, e esse candidato sou eu. De toda a nossa eleição, desse processo, desse período de 2024, eu acabo sendo o único que realmente representa uma alternativa de algo que Rio Claro ainda não experimentou. E eu sou professor, né, de Sociologia e Filosofia, sou militante das causas sociais e populares há muito tempo, desde o período universitário, estive ao lado da educação popular, professor de cursinhos populares e comunitários, fundei movimentos sociais pelo transporte justo e de qualidade pelos meus estudantes. E acredito que é justamente da força do povo, das pessoas que são ativistas e lutam por melhorias para a sociedade, que a gente vai conseguir transformar a política, saindo um pouquinho daquela ideia de os sobrenomes de sempre, as famílias tradicionais de sempre, mas algo que realmente represente essa alternativa. E por fim, ainda na pergunta do porquê, né, o que me credencia a ser prefeito, a construção do plano de governo do PSOL e da Federação Pessoal Rede foi uma construção bastante bonita, com bastante qualidade e coletiva. Participaram dessa construção o ex-prefeito Cláudio de Mauro, que é, para mim, o melhor prefeito que Rio Claro já teve, secretários e secretárias de gestões anteriores, de governos progressistas, que têm uma linha política parecida com a nossa, cidadãos, cidadãs, pessoas de catadores de material reciclável, pesquisadores universitários, um conjunto muito grande de pessoas construiu esse plano de governo e é o plano de governo capaz de transformar Rio Claro. Democracia, participação coletiva é aquilo também que me credencia, porque mais do que apenas ser o Ayrton candidato, eu represento todo esse conjunto de pessoas. Ingrid Voit. Candidato, eu peço que você fale um pouco sobre a sua chapa, o porquê da escolha da sua vice, como tem sido a atuação dela nesse momento de campanha e, no caso de ser eleito, a chapa ser a escolhida, como fica sendo a atuação dela, o que está previsto? Bacana, bacana. Sou muito grato de ter a Nathani Ribeiro, que é uma amiga, antes de apenas colega de partido, como vice. A Federação Pessoal Rede é uma federação, né, não só o PSOL, mas também aí os colegas, porta-vozes e representantes da rede a nível municipal, fazem um trabalho de qualidade, de transformação e, ao mesmo tempo, de fortalecimento das pautas progressistas já há muito tempo. A Nathani é do PSOL, ela é pedagoga, atua no SER Princesa Vitória, é uma pessoa que também veio da militância social, do ativismo por causas que ela acredita, educação, saúde mental, e eu acredito que a participação da Nathani tem sido fundamental nessa campanha, não só porque a gente está sempre junto, dando suporte, uma parceria muito importante, mas ao mesmo tempo porque ela contribuiu muito nessa parte também que envolve a questão da saúde, que envolve a questão da educação especial, inclusive, também, educação inclusiva na construção do nosso plano de governo. Tenho certeza que a Nathani, ela já não é na campanha
apenas uma pessoa que está ali de figurante. Ela já é uma pessoa muito ativa e construindo essa campanha lado a lado junto comigo. E no governo vai ser a mesma coisa. Eu acredito que a postura e a qualidade da Nathalie a credenciam, inclusive, para participar dessa gestão, para participar desse governo. Acredito que vai ser muito importante para a gente ter essa parceria. E reforço algo que eu considero fundamental. Muito diferente do que é a atual gestão, o atual governo municipal, né? Essa parceria é uma parceria que está para além da política, é uma amizade, é uma relação de confiança. E hoje, no governo municipal de Rio Claro, o que a gente vê é justamente o oposto. O quanto que não existia essa confiança, temos o atual prefeito concorrendo à reeleição. E o principal opositor dele é o seu vice, que diz que é oposição, mas recebe ainda o saláriozinho de vice, está lá com um cargo, com a salinha dele ali ainda atuando. É muito triste para Rio Claro a gente ver essa quebra de confiança, mas ao mesmo tempo a alternativa de mudança é ser a pessoa que está na prefeitura ainda. Por isso que a gente acredita em algo novo, né? Essa pergunta é muito interessante porque mostra que essa outra relação que nós estamos estabelecendo entre prefeito e vice, né? Eu e a Nathalie, é o que vai também mudar um pouco os ares da política rioclarense. Ainda falando sobre relacionamentos, o senhor que é um estudioso do comportamento político, como que o senhor imagina que vai ser, na prática, a relação do Executivo com o Legislativo, essa relação com a Câmara? Perfeito. E para Rio Claro, essa pergunta, Neymar, é excelente e super urgente e necessária. Porque, na minha visão, um dos principais problemas que Rio Claro enfrenta hoje é a falta de oposição na Câmara de Vereadores. Hoje, o governo transformou a máquina pública literalmente numa máquina aparelhada e fatiada por pessoas que têm ali o cargo de vereador, seus assessores e os seus grupelhos. Isso torna a Rio Claro uma cidade que tem dois problemas. Primeiro, a questão da fiscalização não existe. O prefeito vende terrenos públicos, o prefeito renova contratos com empresas terceirizadas, que a gente sabe que tem dado problema na educação e na saúde. O prefeito faz o que quer e ninguém da Câmara de Vereadores é uma real oposição. Na Rio Claro, muita gente disse que o prefeito sumiu por 4 anos e reapareceu agora no ano eleitoral. Mas os vereadores fizeram exatamente a mesma coisa. Tem vereador que agora faz showzinho na internet, vídeo no Instagram, viraliza esses vídeos aí por aí, mas durante esses 3 anos e meio que esteve como vereador, nunca foi oposição de fato. Então essa relação entre Câmara e Prefeitura precisa mudar. E a primeira coisa para isso acontecer é ter parceria, ter transparência, debater política, mas não buscar o consenso por meio da distribuição de cargos. Inclusive, o que a gente vê hoje na cidade de Rio Claro é aquela ideia de que se você não for meu amigo, se eu não for eleito, se você não votar em mim, o projeto dessa área, sua emenda, seu edital, não vão ser aprovados porque eu tenho um poder de influenciar nisso. Isso é absurdo. Nós precisamos não apenas eleger um novo prefeito, uma nova chapa, como nós da Federação PSOL Rede estamos apresentando, mas nós também precisamos eleger vereadores e vereadoras comprometidos em ser oposição, mas oposição consequente, né? Uma oposição que apresenta projetos e ideias. E essa relação precisa ser uma relação de debate político e não de aparelhamento, portanto. Ingrid Voigt, sua pergunta? Noemi, candidato, minha pergunta é sobre a questão da segurança pública. Como melhorar a atuação ali, principalmente da Guarda Municipal na cidade? Como você enxerga essa atuação atual, o que pode ser feito para incrementar aí essa atuação? E, enfim, o que precisa ser feito na sua avaliação? Perfeito. Em Rio Claro temos 2 problemas bem graves, né? Além da questão da criminalidade urbana em geral, que nós enfrentamos em municípios do tamanho e do porte de Rio Claro, nós temos em Rio Claro uma quantidade de homicídios acima da média. E isso passa por uma parceria muito grande para resolver essa situação, né? Uma parceria muito grande entre o Poder Público Municipal e o governo estadual. Por mais que eu, Ayrton, né, candidato da Federação PSOL Rede, não seja da mesma linha política e ideológica, por exemplo, do atual governador, a gente tem que sentar na mesa e conversar de política, conversar de ideias que sejam prioritárias para Rio Claro e fornecer o máximo de dados, de estatísticas para o governo estadual conseguir atuar melhor no nosso município, é um compromisso do pessoal, é um compromisso de um prefeito, professor, que entende a capacidade do poder acadêmico, científico, dos dados e estatísticas subsidiarem essa atuação. A nível municipal, a guarda municipal especificamente que compete a nós organizar, nós precisamos ter uma guarda com maior número de guardas civis municipais atuando, desterritorializada, ou seja, atuando nos territórios para além do centro,
chegando na periferia, chegando em locais em que ela pode ter uma relação mais cidadã, mais próxima e mais comunitária. Ela precisa de material de trabalho, ela precisa de combustível, ela precisa de tudo isso, mas também precisa de formação para ter uma atuação ainda mais cidadã. Infelizmente, violência também é uma coisa que acontece, às vezes, por parte das próprias forças de segurança com a população. Recentemente, nós tivemos um caso, que é um caso muito triste, de uma jovem que acabou morta pela atuação equivocada de um guarda municipal. Para resolver isso, nós precisamos também ter não só essa questão de uma formação melhor, mas também precisamos garantir que existam canais de denúncia, que a população possa procurar o poder público para, né, não deixar passar nenhum caso de abuso ou de violência que venha acontecer, infelizmente, também dessa parte. E usar a tecnologia, usar a ciência, usar os dados, é aquilo que a gente pode não só atuar enquanto guarda municipal e poder público municipal, mas fornecer de importante para o Estado conseguir atuar nessa parte que compete a ele. Candidato, nós vamos agora para a redação ouvir as perguntas dos nossos jornalistas que também participam fazendo perguntas para os candidatos. Vamos ouvir a primeira pergunta. Boa noite, candidato. A minha questão agora é com relação à coleta de resíduos sólidos. Como otimizar essa taxa de coleta desses resíduos sólidos? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Gustavo. A questão da política nacional de resíduos, para nós é muito importante concretizar a questão a nível municipal de Rio Claro também. Eu fui um dos candidatos, e não foram todos, tá, que assinaram uma carta compromisso com a Cooperviva, a cooperativa de catadores, uma das duas associações que nós temos a nível municipal em Rio Claro. Temos uma parceria, uma atuação muito grande para garantir que a reciclagem, que a coleta de material seja algo bem feito no nosso município e que a questão ambiental seja bastante cuidada por nós. A questão da Política Nacional de Resíduos impacta o município, especialmente numa cidade como é a cidade de Rio Claro, em que a gente está muito distante daquilo que é a coleta ideal de material reciclável. Recentemente nós tivemos algumas conquistas. Os catadores de material reciclável, eles conquistaram um salário não apenas por aquilo que eles fazem em termos de coleta do material, mas também a triagem. É um serviço que eles prestam para o município. E hoje nós precisamos aumentar, inclusive, a possibilidade do poder público dar mais subsídio, dar mais suporte para essas cooperativas. Aquilo que a Cooperviva, uma dessas duas associações, recebe hoje ainda não é o satisfatório para garantir um salário digno e manter as atividades tão necessárias para o município de Rio Claro. Então nós precisamos garantir que sim, existam fluxos, existam possibilidades para que o munícipe, o poder público, deem mais suporte, especialmente nessa parte da coleta de resíduos sólidos, especialmente na questão da reciclagem, e aumentar isso. Na minha avaliação, Rio Claro não precisa de uma privatização, uma ampliação, uma regionalização do seu aterro, porque isso, inclusive, é contraditório com a questão da coleta de materiais recicláveis. Se você faz uma PPP, privatiza, terceiriza a gestão do aterro, regionaliza ele para receber mais material de outros municípios, sem cuidado, sem uma política de reciclagem, de coleta de material reciclável qualificada, nós corremos o risco de, para conseguir pagar, para conseguir garantir esse suporte à questão do aterro regionalizado, nós vamos diminuir a percentual de coleta de material reciclável. Isso não pode acontecer e é uma coisa que nós temos que ter bastante atenção também. Dentro do plano de governo da sua campanha, qual é o espaço para moradia e habitação? Perfeito. Nós temos uma relação umbilical com isso, né? Primeiro porque aí uma questão da atuação do PSOL já histórica, não só a nível nacional, mas também em Rio Claro, em parceria com os movimentos de moradia, os movimentos sem teto, algumas ocupações que já aconteceram historicamente no município de Rio Claro. A política de habitação para nós, ela precisa ser garantida em Rio Claro, porque ainda é um município que nós temos sim um déficit de moradias. Para resolver isso, parceria com o governo federal. Nós que temos um bom fluxo com o atual governo federal, uma boa relação e um bom contato, precisamos garantir que políticas como Minha Casa Minha Vida venham a estar ainda mais presentes no nosso município, além, é claro, de parcerias com o governo estadual. Mas além de ampliar a construção de moradias populares, acredito que talvez seja o único plano de governo, o plano de governo do PSOL, aquele que avança em outras questões. Uma dessas questões é, por exemplo, o aluguel social.
a gente conseguir garantir, em parceria com as imobiliárias, com os proprietários, aqueles imóveis residenciais que estejam parados, que a gente possa ter, sim, a permanência de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e precisam de moradia naquele momento, que elas possam ocupar, com o poder público auxiliando isso, ocupar aqueles imóveis. Isso pode parecer algo muito absurdo, mas não é, muito pelo contrário. Teve um município, tem uma cidade que fez isso muito bem, que é nada mais nada menos que Paris, na França, e garantiu que a política de aluguel social colocou 8.000 imóveis que estavam parados à disposição das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, além da construção dos projetos de habitação popular, ter também essa política de aluguel social e garantir também um instrumento que está previsto na Constituição Federal, que é pouco utilizado, que é a aplicação do IPTU progressivo. O que significa isso? O IPTU progressivo no tempo, especificamente. É garantir que aqueles imóveis que não estejam cumprindo sua função social naquele momento, eles vão ter um incremento, um ajuste nessa taxa que o proprietário paga, justamente para estimular, garantir que o imóvel não fique ali paradinho para ser alvo apenas de especulação, que ele possa estar funcionando a serviço da população e dos interesses sociais. É claro que a nossa política do PSOL é garantir, inclusive, diminuição de IPTU, com IPTU verde, que vai implementar descontos para a população que adota práticas mais sustentáveis, aumentar as possibilidades de isenção parcial e total de IPTU, para a população em situação de vulnerabilidade, mas nós temos sim que ter a clareza e a consciência de que é fundamental combater a especulação imobiliária também para resolver essa situação. E eu tenho certeza, infelizmente, que o único compromisso, o único plano de governo, o único partido que apresenta essa política de enfrentamento a essa questão tão central é o PSOL. Candidato, agora nós vamos de novo à redação ouvir mais um questionamento da jornalista, dessa vez a Ana Cecília Pereira. Na área da educação, qual o planejamento com relação a número de vagas em creches, considerando não só solucionar essa preocupação dos pais, mas também garantir que professores e escolas sejam valorizados? Perfeito. A questão das vagas nas creches durante muitos anos foi realmente um problema em Rio Claro. O que a gente tem de informação atual, que converso muito com professores, educadores, diretores, o Conselho Municipal de Educação, é que houve uma melhora, há um atual programa governamental sendo aplicado, tentando zerar essa fila, e nós vamos garantir que aquilo que esteja dando certo, aquilo que esteja contribuindo para a questão da educação municipal, e não só da educação, mas de todas as áreas, vai ser continuado. A gente tem que ter esse compromisso. Se existe hoje uma política que visa, que almeja lá na frente, zerar as filas nas creches, que vem construindo isso passo a passo, nós vamos continuar com esse projeto. Nós temos que fazer em Rio Claro um novo plano municipal de educação. Quando eu digo temos que fazer, não é apenas por vontade do PSOL, é por lei, obrigatório. Passaram 10 anos do plano anterior, nós precisamos construir um novo plano, que vai estabelecer novas metas e novos caminhos para zerar essas filas. Agora, o finalzinho da pergunta foi muito importante. O que a gente faz para valorizar a educação e valorizar as escolas, Rio Claro precisa muito disso. Houve uma piora muito grande nos últimos anos e na última gestão com relação à situação da educação. E digo por quê. Houve uma política de terceirizações, uma lógica que foi construída e pensada justamente, infelizmente, para sucatear o ensino e até mesmo abrir espaço para privatização. Nós vamos ter em Rio Claro, muito provavelmente, logo, uma primeira unidade escolar construída para ser gerida pela parceria com empresas privadas. Essa terceirização tem contribuído para quê? Para que monitoras, merendeiras, seguranças tenham um salário atrasado, não recebam vale alimentação, não tenham uma participação, uma construção de vínculos com a comunidade escolar, e tem piorado a qualidade do ensino, tem causado problemas na questão do dia a dia da escola. O nosso plano de governo prevê justamente o oposto, encerrar e combater, transitar para isso, para acabar com a política de terceirizações. Garantir que os atuais funcionários e funcionárias terceirizadas tenham como, inclusive, disputar concursos públicos, sejam preparados para isso, que a gente tenha cursinhos populares para concursos públicos, que a gente possa fazer uma outra dinâmica para que o concurso público e o serviço público seja valorizado e não a terceirização. E o principal, a escola no nosso governo vai ser a principal unidade, o principal equipamento público do município, porque é a escola que entra em contato direto com as famílias, que entende problemas de assistência social que as crianças e suas famílias estão passando. É a escola que consegue identificar, formar
para a questão da saúde preventiva, atingindo não só as crianças, mas os seus familiares. É a escola que, em projetos em parceria com a cultura e com o esporte, consegue concretizar de fato a participação de projetos artísticos, culturais e esportivos nas periferias, ainda mais numa cidade que tem poucos equipamentos públicos para disponibilizar a questão da cultura, da arte, do esporte na periferia, que a escola possa fazer isso. Então nós temos um projeto para garantir que, um plano de governo que visa garantir que todas as secretarias, todas as suas políticas públicas estejam em constante contato com a educação e que a escola passe a ser cada vez mais valorizada. O centro das nossas políticas públicas municipais é a escola, e hoje a gente está tão descrente com a situação da educação a nível nacional. Rio Claro vai ser um exemplo da escola voltando a ser valorizada pela população em geral. Obrigada, candidato. Ingrid Voit. Candidato, falando sobre saúde, a RFTV está nas ruas, ouve as demandas da população e a gente sabe que falta de recursos nessa área é uma questão e também longas filas de espera para procedimentos em saúde na cidade de Rio Claro. Quais são as suas propostas? Você tem o compromisso de zerar essa fila? Com certeza, não só zerar a fila, mas fortalecer a disponibilidade de leitos, ao mesmo tempo que fortalecer as equipes que hoje em dia atuam dentro da saúde pública municipal. Como assim as equipes, né? Nós temos hoje, além das UPAs, das UBS, a construção de um novo hospital público municipal. Lá em 2016, quando eu fui candidato a prefeito pela primeira vez, eu assinei um compromisso com movimentos sociais que pautavam essa questão para a construção de um novo hospital público, mas um hospital público regional e não municipal. Isso vai colocar para a gente alguns desafios, né, para garantir que esse hospital funcione, tenha recursos, tenha médicos, tenha enfermeiros, tenha um pessoal qualificado para atuar. Em parceria, é claro, com a universidade, o curso de medicina, nós vamos garantir que isso aconteça. Entretanto, hoje, não basta um prefeito ficar construindo novas estruturas, construindo novas UBSs, construir aqui e acolá, se ele não consegue garantir que tenha pediatra, se ele não consegue garantir que tenha ginecologista, se ele não consegue garantir que tenham profissionais qualificados para isso. Para tentar atrair e resolver essa situação, nós em Rio Claro vamos rever o plano de carreira da saúde pública, para garantir que a saúde pública municipal tenha salários mais competitivos a nível regional e possa atrair essas equipes a nível de Rio Claro também, além de aumentar as equipes que envolvem os agentes comunitários de saúde. Meu governo é um governo que vai prometer menos estrutura e prometer mais equipe e pessoal para fazer as estruturas que já existam voltar a funcionar como elas deveriam. Candidato, eu vou agora abrir aqui a nossa urna para... Cada pessoa aqui é um morador de Rio Claro, cada papelzinho. E a gente foi lá perguntar em Rio Claro o que as pessoas gostariam de perguntar para o candidato. Então, eu vou abrir aqui uma pergunta. Essa pergunta é de postos de saúde da Mara Cristina Rupert. Ela é aposentada e a questão dela é sobre posto de saúde. Vamos ouvir. Eu frequento o postinho de saúde municipal do Wenzel. Já frequentei no Cervezão e tudo, agora eu frequento do Wenzel. As pessoas, atendimento é ótimo, as enfermeiras são ótimos, médicos, eu não tenho queixa disso. Mas os postinhos estão abandonados, eu quero saber do prefeito qual é a providência que ele pretende tomar em questão de reformas. As portas estão podres, tem infiltração no teto, muitas paredes com trincas, e cadeiras quebradas, falta um ventilador de teto que os idosos reclamam muito de ficar na sala de espera, lá calor. Eu gostaria de saber qual é o projeto dele. Muito obrigada pela pergunta, Mara. Uma pergunta excelente que dialoga com aquilo que eu havia acabado de falar, né? Nós temos que garantir que as estruturas que já existem funcionem. O prefeito gosta de fazer novas obras, criar novos equipamentos para falar que inaugurou isso e aquilo. A ciclovia é minha, o hospital é meu, mas na verdade aquilo que já funcionava não há um compromisso de manter funcionando. Como você mesma disse, Mara, o que a gente ouve não só do serviço público, mas de não só da saúde pública, mas de várias outras áreas do serviço público, é que os funcionários públicos de Rio Claro, na sua grande maioria, são comprometidos em melhorar a vida da população e fazer os trabalhos com qualidade. Os profissionais de saúde
saúde que você mencionou, os agentes comunitários de saúde, eles estão preparados e qualificados para prestar um excelente serviço, mas a prefeitura tem que fazer a parte dela. Então, sim, no meu governo, já previsto isso no nosso plano de governo, nós não estamos prometendo grandes obras na Prefeitura Municipal de Rio Claro na área da saúde. Nós estamos nos comprometendo que o recurso da saúde vai ser aplicado para resolver a infraestrutura e melhorar a estrutura existente e ampliar as equipes das estruturas já existentes. Você mencionou o Wenzel aí, né, Mara? O Wenzel precisa de muita coisa, né? O novo Wenzel ali, o Bom Sucesso. É uma área muitas vezes desassistida pelo poder público, não só na parte de saúde, né? Mas na parte de cultura. Nós vamos construir lá um novo céu naquela região, uma praça-céu, igual aquela que tem no Mãe Preta. E além disso, garantir, né, com a nossa atuação, que o serviço social, que o desenvolvimento social tenham mais projetos aí para a sua região, viu? Obrigado, querida, pela pergunta. Candidato, agora, olha, o nosso tempo está correndo, mas eu gostaria ainda de dar tempo de fazer algumas perguntas para você. Uma é sobre trânsito, então eu gostaria de saber sobre o transporte público, coletivo, e também a questão da mobilidade urbana em Rio Claro. Perfeito. Hoje, Rio Claro, segundo dados que nós tivemos acesso aí, conversando com ativistas do ciclismo, com a Secretaria de Mobilidade Urbana, Rio Claro já tem uma média maior do que um carro por habitante. Isso é preocupante porque é uma cidade que não está preparada em termos de mobilidade para lidar com isso. O que a gente precisa? Garantir que as pessoas usem mais o transporte coletivo e o transporte alternativo. Há um benefício muito grande do nosso município, nessa riqueza geográfica que nós temos, que é uma cidade plana, que permite, sim, aproveitar muito o uso das ciclovias, das ciclofaixas e da bicicleta. Só que hoje o que a gente enfrenta é uma questão que as ciclovias não têm conexão entre elas. Então é muito arriscado você sair da Visconde de Rio Claro e ir até a Avenida Brasil, passando ali pela 32, tendo que se locomover no meio dos carros. É muito complicado você conseguir sair do Inocop, chegar até a região central. Então nós temos que garantir que existam normas para a construção de ciclovias, e não apenas construção por construção. Ah, Rio Claro tem bastante bicicleta, taca a ciclovia. Não, vamos fazer isso de maneira planejada. E além disso, a questão do transporte coletivo. Em Rio Claro, nós temos, infelizmente, historicamente, um serviço de transporte coletivo péssimo, que nós precisamos fiscalizar, resolver, auditar contrato, e especificamente nessa questão há um projeto do PSOL de transição para uma tarifa zero, com calma, buscando recursos para isso, transitar para um projeto de tarifa zero, que é um projeto que já existe em mais de 80 municípios do Brasil, e é um projeto bastante capaz de ser aplicado numa cidade como Rio Claro e que vai estimular que as pessoas usem mais o transporte e tenham acesso ao direito à mobilidade. Ingrid? Candidato, falando sobre programas de capacitação agora, quais são as suas propostas nessa área, né? Qual é o planejamento para que haja mão de obra mais qualificada na cidade de Rio Claro? Muito urgente isso, porque é uma cidade que precisa de mão de obra mais qualificada para atrair indústrias e empresas. A gente sabe o quanto que a economia de Rio Claro está desaquecida. A gente anda pelo centro e vocês veem como eu vejo, né? Especialmente nos últimos tempos, lojas vazias. Isso tem a ver com a economia de Rio Claro pouco movimentada. O projeto de qualificação profissional hoje, ele é um projeto que está dentro daquela lógica de aparelhamento político. Padrinhos dos vereadores, carguinhos deles que usam esses projetos de capacitação para colocar seus indicados. Isso não pode acontecer. Nós temos que ampliar os projetos de qualificação, projetos que tenham mais relação com a economia atual, a indústria 4.0, que tragam indústrias de ponta e tecnologia para Rio Claro, ao mesmo tempo que nós possamos ver que as pessoas que realmente precisam, pessoas em situação de vulnerabilidade, sejam atingidas por esses projetos. E na questão de geração de emprego e renda, que tem toda uma relação com essa pergunta, sim, quero fortalecer o compromisso do PSOL em garantir, sim, a atração de indústrias, ao mesmo tempo que a criação de cooperativas. Cooperativa de transporte no modelo Uber, cooperativa de entrega individual no modelo iFood. Araraquara é uma cidade que tem tudo isso. A prefeitura ajudou as cooperativas a se estabelecerem e a prefeitura pode muito mais do que apenas atrair indústria e empresa para resolver essa situação. Ela pode capacitar melhor os seus trabalhadores e ela pode estimular a auto-organização da classe trabalhadora. Candidato, já para os minutos finais, eu gostaria, assim, o senhor citou que tem um ponto positivo na administração, que é a educação, e que o senhor manteria esse projeto. Um ponto negativo. Eu mencionei que o projeto de creches, né, ele precisa ser mantido, de zerar as filas das creches precisa ser mantido. Na situação de educação em geral, nós temos muito a melhorar. Acho que se eu tivesse que escolher um ponto negativo principal dessa atual administração, é transformar a prefeitura no balcão de negócios.
na venda do patrimônio público, na terceirização do patrimônio público, no projeto que nós já sabemos que existe de estabelecer ainda mais parcerias com setores privados no que tange a questão do lixo, no que tange a questão da água. Nós temos que frear essa lógica de vender a cidade e garantir que a cidade tenha capacidade própria de manter os direitos sociais para a sua população. Muito obrigada, candidato. Então, agora, faltando esses minutos finais aqui, eu deixo o microfone da RFTV à sua disposição dentro aqui do Eleições 2024, ouvindo os candidatos de Rio Claro, para que o senhor faça a sua consideração final, que o senhor dê o seu recado para a nossa audiência lá de Rio Claro. Perfeito, quero agradecer mais uma vez a RFTV. Foi um prazer imenso e enorme conhecer vocês aqui, na primeira vez que eu estou nos estudos de vocês. Um prazer enorme conversar com as queridas jornalistas que têm uma admiração, os jornalistas que também estavam nos estúdios também participaram conosco. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Nós, Federação PSOL Rede, estamos disputando a prefeitura de Rio Claro, não é à toa. É porque nós discordamos do atual prefeito que sumiu, que vendeu a cidade e não garantiu nos últimos 4 anos um avanço real para o nosso município. E nós não queremos que a alternativa a ele seja o seu vice, que continua ganhando o salário da prefeitura, continua com o seu cargo, nunca entregou esse cargo e diz que rompeu com o prefeito. E nós não também queremos entregar a cidade de novo nas mãos de quem terminou a gestão pública como caso de polícia, por causa de problemas na saúde pública. Então, se você não quer a manutenção do atual prefeito, se você não quer o seu vice, se você não quer a volta de quem ferrou a cidade, ferrou os servidores públicos, ferrou a saúde, a alternativa é votar 50, é votar no PSOL. E não só votar no PSOL para prefeito, em mim e na Nathalie. Eu quero o seu voto também nos vereadores e vereadoras do PSOL. Foi colocado aqui por nós, nesse debate, o quanto que é importante a Câmara ter oposição, ideias novas, ideias consequentes, ideias propositivas, que não apenas abaixem a cabeça para o prefeito. O voto certo de mudança e transformação é o voto 50, é o voto no PSOL. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, candidato. Chegamos ao fim dessa sabatina de candidatos a prefeito da cidade de Rio Claro, hoje com Ayrton Moreira. Ingrid Voit, eu agradeço a sua participação aqui. Olá, Noêmia, obrigada pela oportunidade, também ao candidato pela disponibilidade em responder aqui as nossas questões e a você de casa que nos acompanhou. Agradeço a sua audiência aí do outro lado da telinha, acompanhando a gente todos esses dias, e eu te convido a conhecer a nossa programação diária. A sabatina feita com os candidatos de Rio Claro ficam disponíveis sempre no nosso canal no YouTube RFTV Oficial. Uma boa noite para você.